Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. How are you? Como é que tá pra vocês isso aqui? Já tá mais tranquilo? Vocês já estão ouvindo um hello, everybody sem surtar? Um good morning entendendo que é um bom dia? Um good afternoon sabendo que é uma boa tarde? E um good evening entendendo que é uma boa noite? How are you? Como vocês vão? Como está você? Como você tá? Ok. Importante a gente fazer essas análises de tempos em tempos, certo? Então tá bom, para ver se a gente não tá só vivendo, né? A gente também tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Very good, muito bem. My name is Pedro Ciccone. I am an English teacher. I've been a teacher for 17 years and I'm the creator of Camomila Idiomas. Nossa escola, 100% online. Nós ensinamos inglês, espanhol, italiano e francês e estamos aqui com o nosso curso gravado para o YouTube totalmente gratuito. Lembrando que, por ser totalmente gratuito, eu estou doando o meu tempo e toda a nossa edição, etc, está sendo feita de forma gratuita. O que significa que teremos alguns impeditivos ao longo do caminho. Essa semana, por exemplo, nada saiu como havia planejado, mas tá tudo bem, pessoal. Estou aqui, não desisti de vocês vão continuar me vendo uma vez, não mais por dia, mas, né, frequentemente aqui. Good, very good. Today we start our class number 12. Hoje começamos nossa aula número 12. Já foram 12 aulas. Só pra gente entender um pouquinho que isso significa que já tem bastante coisa aí acontecendo. A gente já está discutindo bastante coisa de vocabulário, estrutura, né, as estruturas de afirmativa, negativa, interrogativa, a gente já viu tudo isso. E se você está seguindo o nosso cronograma, fazendo os exercícios, né, assistindo os vídeos com qualidade, vocês estão acompanhando aí o desenvolvimento, certo? Na aula passada, vou compartilhar a minha lousa com vocês, como é de praxe. Na aula passada nós falamos sobre os possessive adjectives, que são os nossos adjetivos possessivos. Lembrando que adjetivos sempre são antes dos substantivos e sempre singulares. Nesse caso, esses adjetivos em particular estão falando sobre a posse, quem é o dono. Eles vão ter uma estrutura próxima dos subject pronouns, dos nossos pronomes sujeito, e não podemos confundir um com o outro. Então essa foi a aula passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre os nossos possessive nouns. Opa, não é a data. Class 12. Possessive nouns. Se vocês lembrarem, os nouns são os nossos substantivos, são os nomes das coisas. Então, o Pedro, a casa, o cachorro, o barulho, os nomes que a gente dá para as coisas vão ser os nossos substantivos. O que vai acontecer aqui? O nome está dizendo para a gente exatamente isso. São substantivos possessivos. Eles vão estar no lugar dos adjetivos? Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. No lugar do adjetivo. Se isso é verdade, se está acontecendo isso daqui, o que a gente já tem que entender? Antes de um substantivo, que eu vou chamar de noun. Antes de um noun. Tem que estar antes do substantivo. Ótimo, mas ele também é um substantivo. I know. Eu sei que ele também é um substantivo. Mas essa posição vai ser importante para a gente lembrar. Para a gente entender essa estrutura, como ela é feita. Certo? Então, esses possessive nouns entram no lugar de um adjetivo e eles vão estar antes de um outro substantivo. Ok, para que eles servem? Eles servem quando a gente não tem contexto. No context. Nossa, mas já escrevendo em inglês, teacher? Já, gente. Tudo que a gente conseguir que for próximo do português, a gente já vai começar a introduzir aqui em inglês, tá? Pra gente ficar cada vez mais acostumado. No context, não há contexto nenhum. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu falo I am Pedro, eu já introduzi para vocês o meu nome. I am Pedro. Se eu falo my name is Pedro, esse my antes do name já dá a entender que é de quem fala. My name is Pedro. O my indica eu não posso pôr igual. O my indica que isso está relacionado ao I, que é quem fala. Tudo bem? Se eu não tenho contexto, o que acontece?
certo? Vamos falar de um fulano, o Dumbledore. Eu guardei o Dumbledore, eles estão lá na casinha deles. Então eu falo, he is Dumbledore, certo? Ou his name is Dumbledore. Se eu tô apontando para ele, né? Ele tá aqui pertinho. His name is Dumbledore. Eu tenho contexto. Eu consigo fazer isso. Se eu tenho contexto nenhum e eu falo simplesmente he is Brazilian, a primeira pergunta que tem que aparecer para vocês é: quem é he? Quem é ele? Não tem contexto. Esse é o problema dos pronomes. Como os pronomes entram no lugar dos nomes, muito frequentemente a gente acaba tendo problemas de contexto. Eu não entendo o que está acontecendo. O contrário também acontece. Às vezes algum aluno está falando do tipo, minha irmã casou ontem. He is very happy. Como eu já tenho contexto e o cara falou minha irmã casou ontem, eu sei que esse pronome está equivocado. No caso, para se falar de uma pessoa, um ser humano que se identifica como feminino, eu tenho que usar o she, não o he. Então, my sister got married yesterday. She is happy. Aí tudo bem. Então, percebe que a recíproca é verdadeira? Se eu tenho contexto, eu consigo prever os pronomes. Se eu não tenho contexto, eu não posso usar pronomes. É aqui que vai entrar os possessive nouns. Então, vamos falar de coisas completamente aleatórias, certo? Vou dar aqui uns... Não sei fazer tracinhos assim. Enfim, vou dar um espacinho só. Ok? Ok. Vamos falar, então, que existe uma bola. Ok? Tem uma bola existindo aqui. A bola é azul, então eu já sei fazer isso. The ball is blue. Tudo bem? Tudo bem. Se eu chego perto desta bola e eu olho esta bola e ela tem uma etiqueta, e na etiqueta está escrito Pedro, o que isso significa? Significa que essa bola pertence a mim, certo? Porque eu sou Pedro. Então, I am Pedro. Na verdade, não vou nem entrar nesse detalhe aqui, né? Mas eu sei quem é o Pedro. Pedro sou eu. A bola tem uma etiqueta escrito Pedro. Se eu tenho este contexto e eu sei que eu sou o Pedro, eu posso falar my ball is blue. Isso aqui com contexto, tá bom? Porque a bola é minha, eu sou o Pedro, tá escrito Pedro, eu sei que ela é minha. Com contexto. E se eu não tiver contexto? Eu vou olhar o nome Pedro e eu vou associar o Pedro à bola. Como? Desse jeitinho aqui, ó. Pedro, porque é a etiqueta que eu li, apóstrofe S, ball is blue. Agora eu não tenho contexto nenhum. A única coisa que eu fiz foi pegar a bola e ler o nome Pedro escrito nessa bola. Quando eu falo Pedro's ball is blue, não importa quem é o Pedro. O Pedro sou eu, mas nesse caso não tem contexto nenhum. A única coisa que eu sei é que a bola do Pedro é azul. Como que faz esse processo? O que vai acontecer aqui? Eu vou pegar um nome, ok? Então eu vou pegar um substantivo, um noun, e vou adicionar um apóstrofe S. Apóstrofe, uma palavra difícil, é aquela virgulinha lá em cima, apóstrofe S. Por que é plural? Não. Observações. Não é plural. Não é isso que eu tô falando aqui. Esse acréscimo de S não indica isso daqui. Então é uma contração do verbo to be is. Não é contração do is. Não é nada disso. O que esse apóstrofe S está indicando? Ele está indicando única e exclusivamente de. Ou do, ou da. Então, quando eu leio Pedro's ball, eu vou entender isso aqui como a bola do Pedro. Porque a bola pertence ao Pedro. Qual que é a observação aqui que a gente vai fazer bastante caca com isso daqui? Como a ordem de entendimento está invertida, eu leio Pedro e eu acho que eu estou falando do Pedro. Não, Pedro não é azul. Tirando raríssimas exceções, seres humanos não mesmo, né? Mas seres vivos, eles raramente têm a coloração azul, naturalmente, tá? Animais, nenhum. Então, o Pedro não pode ser azul. Se eu falo Pedro's ball is blue,
eu tenho que entender que eu estou falando da Ball, eu não estou falando do Pedro. Percebeu? E isso daqui é muito difícil da gente ouvir a primeira vez e falar, entendi, nunca mais vou errar. A gente vai errar, a gente vai fazer caca, a gente vai esquecer de pôr o apóstrofe S, a gente vai ler isso aqui e falar que, na verdade, o visual é muito bom, a gente consegue compreender esse apóstrofe S aí. Como uma questão de posse, mas eu posso confundir com a contração do to be muito tranquilamente, certo? Então, por favor, atenção. Temos que ter bastante atenção aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então, quando eu falo Pedro's ball, eu estou falando da bola do Pedro, certo? Eu vou falar então da mãe do Pedro. Se eu estou falando da mãe do Pedro, tem que ser Pedro's mother. Não pode ser ao contrário, né? A mãe do Pedro, the mother of Pedro. Nesse caso não faz sentido. Então eu vou usar o Pedro's mother para falar que estou falando da mãe do Pedro. Tudo bem? Fez sentido, gente, isso daqui? Até aqui tá tudo em ordem? Espero que esteja tudo em ordem. Se não estiver em ordem, por favor, mandem nos comentários alguma coisa, um sinal de alerta. Tudo bem? Então, vamos relembrar rapidamente por que a gente tá aqui, porque a gente pode perder esse fio da meada, tá? Nós estamos falando de posse. Essa posse vem das descrições das coisas. A gente começou com descrição simples, falando de cor. Cor, tamanho, forma, nacionalidade. Por que a gente descreve? Para a gente dar detalhes da informação que a gente quer passar para as outras pessoas. Uma vez que esses detalhes são os nossos adjetivos, vamos então destrinchar esses adjetivos. Primeiro, adjetivo padrão. Segundo, adjetivo de posse. My, your, his, her, our, your, their. São os nossos adjetivos possessivos, que vão estar antes dos substantivos, porque são adjetivos, do mesmo jeito. O que acontece com os possessive nouns? Quando eu não puder usar os adjetivos possessivos. Por que eu não posso usar os adjetivos possessivos? Porque não há contexto. Essa é a ideia, tudo bem? Então percebam que não é um monte de regra que eu vou cuspir na cara de todo mundo e falar, decorem a regra. Por quê? Porque Deus quis, porque sim, porque alguém escreveu num caderno, eu tenho que ler esse caderno e entender que esse caderno é verdade universal e replicar isso para toda a minha vida. Não, pessoal, tudo existe uma explicação. Então, neste caso, nós chegamos até esta função da língua porque existe um buraco em que eu não consigo aplicar outras ferramentas aqui. Então, eu vou criar uma ferramenta para ser colocada aqui, e não eu, né? A linguagem cria essa ferramenta. Então, já que eu não tenho contexto, eu não tenho o que fazer, eu vou ler a etiqueta e vou usar o nome nesta etiqueta para indicar a posse. É isso que estamos fazendo. Percebe? Quando a gente entende isso, a gente enxerga isso de uma forma direta, sem firula, sem porque sim, sem memorização, sem nada disso, isso faz sentido, né? Então são ferramentas de linguagem, são ferramentas que vão ajudar a gente a falar coisas, a dar informações para as pessoas de forma mais eficiente, porque eu poderia falar he is Pedro, his ball is blue, eu poderia criar o contexto, mas eu vou usar muito mais tempo, eu vou usar muito mais informação, e a gente sabe que o ser humano, 8 bilhões de pessoas no mundo, é preguiçoso. Então, se somos preguiçosos, nós temos que mastigar a informação o mais possível, né, o melhor possível, para que as pessoas tenham menos trabalho. Não é o ideal, não é o justo, mas é o real. As pessoas funcionam assim. Tá? Por isso a gente tem um monte de manipulação, massa de manobra, um monte de fake news acontecendo. Agora os vídeos de IA que estão cada vez piores, né, na verdade melhores, né, mas criando uma realidade virtual que não existe, mas que ela visivelmente ela é muito comum. Então as pessoas vão começar a parar de entender que existe vida real e que existe vida virtual, vão começar a acreditar tudo que é gravado. Anyway, tô digredindo aqui, vocês lembram que isso acontece? Não é novidade para ninguém. Vamos voltar para cá, então. Temos exercícios. Sim, temos exercícios. Não vou deixar vocês aqui só a ver navios, certo? O que a gente vai falar aqui? A gente vai falar de algumas coisas que são conhecidas, tá? Para as outras pessoas. Então, a gente já começou falando dos possessive adjectives, agora vamos falar do possessive noun. Ele tem outro nome, tá? Só para indicar para vocês que eu também vou encontrar este possessive noun como genitive case. Tudo bem?
genitive case, que é o caso genitivo. Genitivo vem da palavra genitor, né? Genus, do latim, do grego, genus do grego, que significa gente, né? A gente tem o genocídio, né? População, povo, etc. É uma questão de herança. Então, o genitive case, ai, tá tudo interligado, gente, nada é por acaso, ok? Então, o caso genitivo é o quê? Eu vou buscar o dono, eu tô indo buscar da onde veio isso daqui, qual que é a origem disso daqui. É um nome um pouco mais menos, né? Possessive noun é o nome gramatical, genitive case é como as pessoas normalmente chamam, ou simplesmente possessive S, que, né, literalmente a indicação que um S vai me indicar a posse. Um pouco equivocado esse nome, possessive S, porque em alguns momentos eu não usarei o S. Não, sim. Mas fiquem tranquilos, tá? A gente tá junto nessa, vamos fazer bem devagarzinho. Então, tá bom. Eu vou aproveitar este momento para introduzir vocabulário de família, tá? Como assim vocabulário de família? Sim, vamos tratar um pouco desse vocabulário básico aqui de familiares. Muito bom, temos uma imagem maravilhosa. Vamos ver quem são essas pessoas. Na linha de cima temos 5 fotos de pessoas, na verdade, tem uma pessoa que existe de verdade aqui, mas mesmo essa pessoa que existe de verdade aqui é dentro de uma série, tá? Não é o cara de verdade. Temos na letra A, Miranda, essa mocinha aqui, no inglês Miranda, lembra do Raw? Miranda, ok? Miranda, não é Miranda, é Miranda. E em segundo lugar temos Captain Teague. Para quem assistiu Piratas do Caribe, esse cara aparece lá, ele é um ser interessante que vai aparecer acho que no filme 3. Eu assisti recentemente todos, mas eu não lembro qual, porque são infinitos filmes. Captain Teague tá aqui. Na letra C temos Leia. Para quem é nerd, Star Wars, Guerra nas Estrelas, temos a princesa, Princess Leia. Temos Pam. Pam está aqui, é uma personagem de um filme. E temos Prince Philip. Esse Prince existiu de verdade, esse cara é um ator, mas o Prince Philip existiu. E embaixo temos o quê? Temos mais 5 pessoas. E essas 5 pessoas agora estão enumeradas. Número 1, temos Bridget. Bridget, que era a personagem principal do Diário de Bridget Jones, no inglês Bridget Jones' Diary. Lembrando que não é Brigitte, é Bridget. Ok? Muito bom, então temos a personagem principal aqui. Inclusive assistam, gente, é um filme britânico muito bom. Temos The Queen. Cadê o nome dela? Não tem, é The Queen Elizabeth. Essa daqui é a Rainha Elizabeth, que faleceu recentemente e gostamos muito dela aqui, tá? Eu sei, a gente já falou sobre isso. O colonialismo, blá, 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 blá. Tá bom, mas eu gostava dela e é isso aí. The Queen. Não invalidando todo o sofrimento que a família real trouxe. Que isso fique muito claro. A coroa inglesa é uma coisa, a Rainha Elizabeth é outra coisa. Apesar dela sempre lutar para que ela fosse a mesma coisa ali. Enfim, me cancelem, tá, gente? Tá tudo bem. Number 3, temos Carrie. Carrie, ó o R de novo. Carrie. Carrie Bradshaw, de Sex and the City. Para quem não assistiu, assistam. A gente não conseguiu terminar aqui de assistir a segunda série que eles fizeram, And Just Like That. Ficou meio chatinho no meio do caminho, a gente parou de assistir. Tem que terminar ainda no seu final. Mas tudo bem, Carrie. Temos número 4, Jack Sparrow, Piratas do Caribe. E número 5 temos Luke Skywalker, que tá aqui. Só pelas imagens a gente já consegue conectar um com o outro, né? Mas se a gente conhecer as coisas, a gente consegue conectar melhor ainda. Vou dar um tempinho para vocês conectarem A, B, C, D e E, os 5 caras de cima, com 1, 2, 3, 4 e 5 caras de baixo. 5 segundinhos. Oi? Então vamos lá. Letra A, temos Miranda Hobbs. Ela é conectada com quem na segunda coluna? Bridget, The Queen, Carrie, Jack Sparrow ou Luke?
Se eu não entender nada de nada, eu posso só pela qualidade das imagens entender que a Carrie está conectada com Miranda. Então, Miranda, number 3. Tudo bem? Miranda conectada com Carrie. Letter B, Captain Teague. Com quem Captain Teague está conectado? Pelo spoiler alert que eu já dei, né? O alerta de spoiler. Tanto Captain Teague como Jack Sparrow estão na mesma franquia de filmes, né? Piratas do Caribe. Então vamos conectar um com o outro. Letra B com número 4, Jack Sparrow. Letra C temos Leia, Princess Leia, de Star Wars. Então a gente fala Star Wars, vem Luke Skywalker na cabeça. Eles estão conectados aqui. Tudo bem? Letter D, we have Pam. Pela imagem, pela qualidade da imagem, a gente vai conectar Pam com a Bridget. Para quem não assistiu o Diário de Bridget Jones, elas estão conectadas uma com a outra. E para quem entende de história, a letra E é o Prince Philip, que era casado com a Queen Elizabeth. Então, o Philip com the Queen. Então, ficamos aqui. A3, B4, C5, D1 e E2. Ótimo, fizemos a primeira parte do exercício, que é conectar pessoas com pessoas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter frases para conectar essas pessoas. Percebam que não há contexto nenhum aqui. A gente não trouxe nenhum tipo de contexto do ponto de vista de qualquer relação entre essas pessoas todas aqui. Agora nós faremos isso, ok? Então, vamos lá. Temos essas 5 frases. Complete the sentences with a name. Então aqui a gente só vai completar com o nome porque a gente já fez a primeira conexão. E aí a gente vai entender o que isso quer dizer. Então o número 1 está escrito blá 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 is Carrie's friend. Carrie é essa moça do número 3. Se eu lembrar aqui, o número 3 está conectado com a letra A. Miranda. Então Miranda, eu vou copiar, tá? Para vocês se acostumarem a fazer isso. Miranda is Carrie's friend. Qual a observação que a gente tem que fazer aqui? Eu já vi o verbo to be is acontecendo aqui. Então, esse apóstrofe S vai ser um novo verbo to be is contracionado? Não. Ele vai ser outra coisa. Tudo bem? Então, a gente já está vacinado, já expliquei para vocês, que já expus, né, para vocês, que esse apóstrofe S pode ser confundido com uma contração do is, mas não necessariamente será. Então, Miranda is Carrie's friend. Number 2, blá 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 is Bridget's mother. Bridget, a gente já combinou o número 1 com a letra 2. Não, a letra D com o número 1, a Bridget com a Pam, a Pamela. Então, Pam is Bridget's mother. Mais uma vez, temos o verbo to be is explícito aqui e um apóstrofe S aqui embaixo indicando posse. Ok? Então, Pam is Bridget's mother. Para quem não lembra, a Pam é mãe da Bridget e ela se divorcia do pai da Bridget no meio do filme. É um dos traumas dela, né? Do diário dela. Aí assistam, gente, é muito bom. É muito, muito bom. Number 3. Blá 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 is Jack Sparrow's father. A gente conectou o 4, que é o Jack Sparrow, com a letra B, que é o Captain Teague. Então, Captain Teague is, não sei escrever Teague, normal, is Jack Sparrow's father. E aqui temos mais uma vez o to be acontecendo. Captain Teague is, certo? E um apóstrofe S acontecendo aqui que não é o to be, eu só tenho um to be por frase, né, nesse caso aqui. Então ele é o Jack Sparrow's father. Uma pergunta que as pessoas têm. Se eu estou usando apenas um nome, tipo Carrie, eu coloco o apóstrofe S no Carrie, Carrie's friend. Se eu tenho um nome tipo Bridget, eu vou ter Bridget's mother. E se eu tenho 2 nomes? Se eu tenho 2 nomes, percebam aqui, Jack Sparrow, eu coloco o apóstrofe S no último nome.
tudo bem? Eu não falo Jacks e Sparrows. Aqui ainda tem um linking sound acontecendo, porque Sparrow começa com S, mas se eu falo Pedro Ticone, eu não falo Pedro Ticones House, Pedro Ticones Ball. Não, é Pedro Ticones Ball. Tudo bem? Importante lembrar disso daqui. Number 4, blah 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 is Luke's sister. O Luke está conectado com a Leah, letter C, C number 5. Então, Leah is Luke's sister. Pra quem não sabe, eles são irmãos gêmeos, filhos do Darth Vader ou do Anakin Skywalker. Assistam, estamos reassistindo aqui em casa. Assistam que é bom, é gostosinho. Vai estar remasterizado agora, não tá tão triste. Leah is Luke's sister. Então a Leah é a irmã do Luke. Aqui eu vou fazer uma pausa muito rápida, porque até então a gente estava falando de seres humanos que se identificam com os gêneros iguais. Então, Miranda e Carrie, 2 mulheres. Pam e British, 2 mulheres. Captain Tig e Jack Sparrow, 2 homens. Fica muito claro pra gente quem possui o que quando a gente vê gêneros diferentes. Por exemplo, Leah is Luke's sister. Quando eu falo sister, eu entendo que sister é a irmã. Então, sister é a mesma coisa que a irmã. A gente vai falar sobre isso, calma. Se a sister é a irmã, eu entendo que sister vai ser she. Então, quando eu leio Leah is Luke's sister, o que o Luke tá fazendo aqui? Ele só tá me indicando o dono. Eu tô falando do Luke em algum momento? Não. Eu só cheguei na Princess Leia e nela tem uma etiqueta escrito Luke. Ou seja, ela é a irmã dele. Tudo bem? Então, ela é a irmã dele. Eu não tô falando dele, eu tô falando dela. Ela é a irmã dele. Ela é a Leah. Fez sentido, pessoal? Vai dar confusão isso aqui, tá? A gente começa já tirando essa confusão da frente, porque vocês vão entender que ao longo do tempo vai ficando natural o uso dessas coisas. Ou seja, a gente acaba ficando bom, sem necessariamente ficar processando isso o tempo todo, vai ficando no automático. E por fim, blah 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 is the Queen's husband. Sobrou só o Prince Philip, que eu já dei o spoiler para vocês. Então, letra E, Prince Philip is the Queen's, só tinha uma, né? The Queen's husband. De novo, is, temos um... O Felipe é com 2 L's, gente, não um L só. O is já tá aqui e o apóstrofe S colocado aqui atrás. Ah, mas Queen não é um nome próprio. Não é um nome próprio, tem razão. Então eu posso usar esse apóstrofe S em substantivos que não são nomes de pessoas? Posso sim, desde que sejam substantivos genéricos. Tudo bem? Vou explicar daqui a pouco como é que isso vai funcionar. São coisas que podem possuir coisas. Tudo bem? A gente vai chegar lá. Então, Miranda is Carrie's friend. Todo mundo. Miranda is Carrie's friend. Pam is Bridget's mother. Pam is Bridget's mother. Captain Tig is Jack Sparrow's father. Captain Tig is Jack Sparrow's father. Leah is Luke's sister. Leah is Luke's sister. Prince Philip is the Queen's husband. Prince Philip is the Queen's husband. Ótimo. Aqui a gente tem um monte de coisa para discutir, pessoal. Muita coisa. Não vamos discutir ainda. Por exemplo, o pH do Philip com som de F. Não falaremos sobre isso. Falaremos sobre people of the family. Yay! Sim. Vamos falar de pessoas da família de forma bastante simplificada ainda, porque não é importante a gente discutir esse vocabulário inteiro agora, certo? Então a gente começa entendendo alguns nomes específicos, por exemplo, people. O que seria people? People são pessoas, tá? A gente está falando de gente. Quando a gente fala de gente, a gente vai ter isso daqui. Temos essas imagenzinhas aqui. Então tem um menininho, uma menininha, um senhor, um homem, uma mulher, várias crianças juntas e 2 mulheres adultas juntas. Estamos nos baseando isso em quê? Estamos nos baseando em o livro. O livro deu essa indicação pra gente, tá? Então eu sei que o primeiro é um menino, o segundo é uma menina, porque o livro mandou eu falar sobre isso.
né, eu indicar esses labels acontecendo aqui. Mas pode ser que hoje, 2025, estejamos totalmente equivocados, e o primeiro se identifique como uma menina, o segundo se identifique como um menino, e assim sucessivamente as pessoas são livres para decidirem como elas querem se identificar no mundo. Se vocês são contra isso, tchau, pode ir embora. Bom, temos aqui então a nossa lista. A boy, vou escrever aqui para vocês. A boy, a girl, a man, a woman, children e women. E friends. Elas não são só amigas, elas não são só mulheres, elas são amigas. Muito bem, a boy, um garoto, um menino. Porque eu não conheço esse menino. Então, um menino ou um garoto. Muito bom. O segundo, a girl, a gente vai ter então uma menina ou uma garota. Ótimo. No terceiro temos a man, que vai ser um homem. Que homem? Não sei. Um homem, não conheço ele. Então, a man, um homem. No número 4, a woman, uma mulher. Que mulher é essa? Não sei quem ela é. A woman. Children é o plural. Vão ser, então, crianças. Se a gente prestar atenção nessa foto, elas não têm mais do que, sei lá, 10 anos de idade. Então, crianças. Children, crianças. E friends, amigos ou amigas, porque o inglês raramente terá gênero nas palavras, enquanto o português temos masculinos e femininos, no inglês não necessariamente. Muito bom, nesse caso aqui são amigas pela foto, porque o livro me mandou, enfim. Muito bom, então aqui a gente já tem uma introdução de vocabulário. Boy, todo mundo. Boy. Girl. Girl, essa palavra é difícil, porque ao mesmo tempo que a gente tem o som do G, que vem aqui da gargantinha, né, o G, eu tenho a língua enrolada, terminando com a ponta da língua atrás do dente para fazer o L, lápis, então fica girl, então é G, língua vai para trás, e língua termina em cima do dente, girl. Não, eu posso falar girl? Pode. Posso falar girl? Não, porque aí a gente errou o som do G. O som do G, pelo menos, a gente tem que saber, tá? Fazer o G. Girl. Vamos repetir isso até ficar nada entendido. A gente não saber mais o que a gente tá falando, só ter o som sobrando aí na nossa boca. Girl. Mesmo problema vai acontecer na palavra world, que é mundo. World. A língua tem que enrolar. Good? Man. Lembrando aqui que é um som aberto. Man. Como uma ovelha. Man. Woman. Lembrando que o W tem som de 2 U's juntos. Então, woman. Children. O CH com som de T. Children. E friends, cuidado que não é friends, esse IE se junta com som de friends, ok? E não tem um I depois do D, então eu falo friends, é friends. Good. Muito bom. Não se preocupem com essa pronúncia ainda, chegaremos lá no seu devido tempo. Aqui só para rever a questão de singular e plural. Então, child, children, man, woman, women, person, people. A gente já viu na outra aula. E agora teremos um listening. Yay! Muito bom. O que vai acontecer neste listening? Nós temos essas 4 pessoas. Essas 4 fotos com 10 pessoas. O que vai acontecer aqui? Número 1, temos 2 pessoas, muito provavelmente em um casamento. O número 1 está de terno e gravata, chamaremos de noivo. O número 2 está de vestido de noiva e eles estão felizes porque olha a mãozinha dela, ela já casou, certo? Então eles são marido e mulher. Acho estranho falar marido e mulher no português, né? Porque a mulher continua sendo mulher e só o marido ganha título. Não, esposo e esposa fica mais gostosinho. Esposo e esposa. Muito bom. Próxima foto de família. Temos 3, 4, 5 e 6. Putz, muita gente. Eles estão abraçadinhos, ou seja, é uma família inteira.
Como sabemos que é uma família inteira? Pela proximidade na foto, tudo bem? Nesta foto em particular, temos um ser humano feminino, porque tem cabelo comprido, e o livro mandou eu dizer que é isso aqui, e informar que esta é a mãe da família. O número 4, temos uma pessoa carequinha, e eu preciso informar que este é o pai da família. Temos só famílias assim? Não, estamos falando de vocabulário, então vamos diversificar o máximo possível. Temos famílias em que será uma mãe e uma mãe, famílias que será um pai, e de novo, se você não quer, não gosta e não quer aceitar isso, tchau. Número 5 é um menininho, número 6 é uma menininha, que também não precisa ser, tá? Mas aqui só pra gente discutir todas as possibilidades de vocabulário. Pai, mãe, filho, filha. Mãe, pai, filha, filho, ok? 7 e 8, essas duas crianças aqui, elas estão bastante próximas uma da outra, mas dá pra ver que elas têm diferença de idade, principalmente porque o menino que é mais alto se desenvolve depois das meninas, né? As meninas se desenvolvem antes, elas são mais altas que os meninos. Então esse menino é mais velho que essa menina, biologicamente falando, tá bom? Ele é mais velho que ela, a gente consegue ver isso pelo tamanho deles. Então, eles estão bastante próximos um com o outro. Para isso não ser considerado abuso, entenderemos que são irmãos, certo? Então, ela é a irmã e ele vai ser o irmão. E, por último, temos aqui o número 9 e o número 10, que estão vestindo roupas muito parecidas, e essas duas pessoas estão de mãos dadas, que significa que estão num relacionamento. Ponto. Vamos, então, ouvir 2.12. Eu, obviamente, não abri o áudio anteriormente, então estou abrindo agora junto com vocês. Nossa, teacher, você tem que se organizar melhor. Gente, vocês têm que dar sorte que eu tô aqui. Porque a minha vontade era largar tudo e ir embora pra praia. Mas posso fazer isso? Não, não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho alunos, porque eu tenho responsabilidades, eu tenho vocês. Então, estou aqui, certo? Falharei como um bom ser humano que sou. E vocês também vão falhar, tá, gente? Só para avisar, não é exclusividade minha. 2.12. É uma exclusividade de todos nós. O computador erra. Já viram o ChatGPT recentemente? Tá escrito embaixo, não leve tudo a ferro e fogo, vamos errar. Se a inteligência artificial não é tão inteligente assim, quem dirá eu, que não sou artificial, sou orgânico. Vamos lá, 2.12. Eu vou compartilhar com vocês aqui, quero que vocês só escutem, tá bom? Só vamos ouvir e ver qual é que é. Listening. 2.12. Husband. Wife. Mother. Father. Son. Daughter. Sister. Brother. Boyfriend. Girlfriend. Muito bom. Então entendemos que este áudio está nomeando as posições sociais dessas pessoas. Como assim nomeando as posições sociais? Em relação uma a outra. Então, para esse senhor aqui ser chamado de husband, ele vai ter que ter uma wife ou um outro husband, tudo bem? Então, ele não existe sozinho, pode ter um husband sozinho. Ah, eu sou o esposo. Do quê? De nada, decidi que sou o esposo agora. Não, esse título só é seu se a gente tiver uma referência aqui. Então, o número 1 foi o husband, todo mundo. Husband. Husband. Pronuncia-se husband. Husband. Husband, que é o esposo. No número 2, temos a wife. Todo mundo? Wife. Wife. E tem esse no fim. Mas tem um E, teacher. Lembra que palavras terminadas em E, esse E só vai ser pronunciado quando ele for essencial. Esse caso ele não é essencial, então eu paro no F. Wife, que vai ser a esposa. Já casaram, certo? Precisa ser um husband com uma wife? Não. Então tá bom. Number 3, temos mother. Opa, mother. Todo mundo? Mother. 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 Mother vai ser a mãe. Ah, que nem a Malu, mother. Não.
O mother dela escreve diferente, tá? É mother com D. Aqui eu tenho um TH. Então esse TH vai ter linguinha para fora. Mother. Mother será a mãe. Tudo bem? Não quero falar mother, quero falar mamãe. O que eu faço? Aí eu tenho várias opções. Eu vou colocar só uma por enquanto, que é o mom. Então, mom é uma mãe. É mais carinhoso, tá? A gente vai traduzir para mamãe, mas ele é só um mãe de uma forma um pouco mais carinhosa. Number 4, temos father. Father. Father, bem parecido, né? Mother e father, é bom. Que também veio do grego, tá? De matriarque e fa de patriarque, mas tudo bem. Father, então, será o pai. Não quero falar pai, quero falar papai. A gente fala o dad. Dad, então, será o papai. Ok. Number 5, temos o son. De novo, eu só consigo ter mother e father se eu tiver referências. Pai e mãe. Eu não tenho nada, eu sou sozinho na minha casa, não tenho um peixinho. Eu não posso falar que eu sou pai de alguma coisa. Tudo bem? Porque eu não geri nada. Então, lembrando sempre disso, esses títulos todos estão aqui para dar nomes às coisas. Então, são todos substantivos? Sim, são todos substantivos. Então, sun. Sun. Mesmo sun do sol, muito parecido. Então, vai ser muito parecido. Esse é o filho. Number 6, temos, atenção. Nossa, virou alemão. Não, ainda é em inglês. Esse palavrão é traduzido num som muito tranquilo, que é daughter. Daughter, de rareriroru mesmo, tá? De arara, cratera, né? Rareriroru, daughter. Daughter. Mas o inglês britânico, eles falam daughter. Sim, eles falam daughter. Em alguns lugares fala daw. Daw, she's my daw. Contextos, pessoal, contextos. Esse aqui é o inglês americanizado. Então, daughter. Falar daughter para as pessoas, elas vão entender. Que vai ser a filha. Tranquilo até aqui? Então, mother, father, son, daughter são os títulos possíveis dentro de uma família. Number 7, temos irmã e irmão. Irmã, sister. Sister. Que vai ser irmã e brother. Cuidado, pessoal. Brother. Essa palavra que a gente erra pra caramba por causa do BBB. Vai começar agora em breve, gente. Dezembro, janeiro, sei lá quando começa isso. E gostaria de continuar sem saber. A gente fala Big Brother Brasil. É Big Brother Brasil. Então, brother. Que vai ser o irmão. Tudo bem até aqui, pessoal? Irmão. Brother. Por fim, 9 e 10, eles não casaram ainda, eles só estão se curtindo. Vamos ter o boyfriend, que é o namorado. Mas teremos problemas com esse entendimento? Teremos. Se eu quero falar que é meu amigo, as pessoas podem falar boyfriend, meu amigo homem. E girlfriend, que vai ser a namorada, pode ser também minha amiga mulher. Então, vamos começar com boy. Boy. Friend, lembra, gente? Friend. Boy, friend. Faltou um O. Boy. Boy, friend. Boy, friend. Será um namorado ou amigo. Enquanto que o girlfriend vai ser girl, friend. Será a namorada ou amiga. Teacher, por isso que eu aprendi que girlfriend era namorada, mas eu vejo filmes em que as mulheres saem juntas à noite e falam, I'm here with my girlfriends. Não quer dizer, então, que todas são namoradas dessa moça? Não necessariamente. Ela pode estar falando, tô aqui com as minhas amigas próximas, minhas amigas mulheres, minhas girlfriends. Tá, vê como não é mais fácil do que parece. Aliás, como é mais difícil do que parece. Sim, mais difícil do que parece. Muito bom, pessoal. Problemas até aqui? Não? Tudo certo com esse vocabulário? Nossa, mas não tem mais um monte de coisa de família pra gente aprender? Tem um monte de coisa a mais pra gente aprender. Não falaremos mais sobre isso. Falaremos mais pra frente, certo? Pararemos aqui.
Colocarei exercícios para vocês fazerem este tipo de coisa, certo? Colocar o apóstrofe S aqui e a gente seguir com o nosso planejamento, senão ela vai ficar enorme de grande. See you next class. Vejo vocês na nossa próxima aula. If you need me for anything, send me a message. Se precisar de mim para qualquer coisa, manda mensagens. See you.